Bom, pessoal, espero que todo mundo esteja bem, tá? Como vocês viram, o trabalhinho que eu coloquei para vocês, que era para ser entregue na semana da prova, né? No dia da prova, ele foi um trabalhinho, né, intencional, porque era o assunto de hoje da nossa próxima aula, ok? O motivo de eu colocar um trabalhinho como esse, de vocês terem que fazer uma pesquisa sobre o assunto, não é à toa. Porque o assunto FBN, que é a fixação biológica de nitrogênio, ele é um dos pontos mais importantes e mais amplamente estudados e discutidos mundo afora na microbiologia do solo, ok? A fixação biológica de nitrogênio, pessoal, só para vocês terem uma ideia, há uma estimativa que a vida no planeta iria parar em 30 anos se a fixação biológica de nitrogênio cessasse. Então, a vida no planeta depende da fixação biológica de nitrogênio. Em muitos casos, a gente, assim como outros aspectos microbiológicos que eu comentei, o Vitor está aí na sala, não tá? O Vitor, eu recebi as suas fotos, tá? Me manda uma mensagem depois da aula, a gente fica aí, que aí eu marco um horário com você para a gente estar discutindo, tá bom? Com relação à FBN, assim como outros aspectos da microbiologia do solo, que eu comentei no início do curso com vocês, que às vezes são muito menosprezados, a fixação biológica de nitrogênio, em muitos casos, ela também é meio que esquecida. E vejo que é o assunto que a gente tem o maior volume de informações disponíveis. Basta vocês fazerem uma simples pesquisa no Google, vocês vão observar quão amplo é esse assunto, como que a gente tem informações sobre a fixação biológica de nitrogênio. E não é à toa, não é à toa. A fixação biológica de nitrogênio, eu vou colocar o caso do Brasil, né? A gente tem uma economia bilionária anual através da redução dos insumos à base de nitrogênio no solo. E é sempre bom começar conversando de FBN falando de N, porque é o nutriente envolvido no assunto. Nitrogênio, pessoal, é um mundo. É um mundo. Só que ele é um mundo não tão simples. Ele é um mundo muito dinâmico. Se alguém me pergunta, professor, que palavra você define nitrogênio? Dinâmico. Dinâmico. Essa é uma palavra que a gente pode resumir muito bem o nitrogênio. O nitrogênio, pessoal, ele é muito dinâmico no sistema solo, planta, atmosfera. Muito. A dinamicidade do nitrogênio está intimamente vinculada à sua capacidade de se associar a outros elementos, e aí nós vamos estar denominando isso de formas combinadas de nitrogênio, e também da sua ampla variação do NOx, uma vez em formas combinadas ou não. Então, o nitrogênio tem essas características. E quando a gente trabalha o nitrogênio, ele é um nutriente muito requerido pelas plantas. Por isso que os adubos que nós utilizamos no campo, os mais difundidos, que são os formulados à base de nitrogênio, fósforo e potássio, os tais dos NPKs, já começa com N, né? O nitrogênio já é o primeiro da lista. E não é à toa, é dada a sua importância. Então, as culturas comerciais, elas requerem grandes quantidades de nitrogênio. Grandes quantidades de nitrogênio. Bom, se nós temos uma planta no ambiente natural, a demanda de nitrogênio dela é alta. É alta. Tá? Agora, se nós temos uma planta que foi melhorada geneticamente para ter uma produtividade mais elevada,
com certeza a demanda de nitrogênio ela é muito mais elevada também. Então, todas essas culturas comerciais que nós temos aí mais difundidas, principalmente das commodities brasileiras, elas têm uma ampla demanda de N. N é muito demandado pelas plantas. Então, se a planta precisa crescer, produzir biomassa e precisa produzir, vai precisar de nitrogênio. Muitas pessoas acreditam que naturalmente o solo dá conta. Ele dá conta, a planta cresce, a planta vai produzir, mas não haverá uma viabilidade econômica. A planta vai produzir muito abaixo do potencial dela. Ora, é muito comum também nós nos depararmos, isso eu estou falando no trabalho, no dia a dia, cotidiano, tá? Nós vamos estar trabalhando com um agricultor que vocês vão chegar e vai falar assim, ó, só tem que aplicar tantos quilos de NPK mais micronutrientes. O agricultor vai chegar e simplesmente falar, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. E aí? Vocês vão simplesmente colocar uma mão na frente e outra atrás e ir embora? Não, a gente tem que buscar alternativas. Se o agricultor ele é de baixo nível tecnológico e ele não tem dinheiro para colocar o nitrogênio no sistema, junto com outros nutrientes, a gente tem que dar uma alternativa. Ora, o simples fato do agricultor ter a condição de jogar um calcário, isso aí já é um ganho absurdo. Existem dados que mostram que as plantas têm capacidade de aumentar a sua produtividade de 20% a 40%, chegando até em 40%, somente com a correção via pH, via calcário. Tá? E calcário é barato. Muitas vezes o frete é mais caro que o próprio calcário. Então, se o agricultor tem condições de fazer uma calagem, ótimo, já é um ganho absurdo. Agora, se vocês tiverem que dar uma opção para o agricultor em termos de adubo, eu tenho certeza absoluta que a planta vai responder muito melhor à base de um adubo nitrogenado. O adubo nitrogenado, ele é fantástico. Isso me recorda tempos muito bons da minha infância, quando eu morava no interior, lá com meus 12 anos de idade, bem antes de sair para estudar aos 14 anos. Meu finado avô batia na minha janela 5 horas da manhã para colher o jiló. A gente plantava muito jiló, quiabo, berinjela, né, as hortaliçazinhas. E o café era o carro-chave, mas né, as hortaliças tinham que colher todo dia para mandar para a cidade. E aí eu tinha, na época, a visão de empreendedor, né? Eu queria ter o meu negócio. Aí ele me deu um pedacinho lá, eu cuidava, só que ficava tudo amarelo. Não saía, e eu desistia, eu ia lá bravo, capinava aquele negócio tudo. Aí o meu tio chegou, vem cá, vou dar um jeito para você aqui. Aí nós plantamos, ele veio com uma ureia. Foi aí que eu tive o conhecimento do poder do adubo nitrogenado, quando, depois de uma semana, as minhas plantas decolaram. Cresceu absurdamente, o negócio ficou bonito demais. Produziu pouco porque deu doença. Mas foi muito bonito ver a planta responder muito bem, aquilo marcou, né, o momento. E é assim que funciona. Se o solo ele é muito pobre e a gente fornece nutrientes, a resposta da planta é instantânea. É muito bom. E vocês perceberam que eu falei que depois de uma semana o resultado visual foi muito forte? Pessoal, justamente por essa dinâmica tão elevada do nitrogênio, a planta pega esse nutriente rapidamente e transforma isso internamente muito rapidamente e cresce rapidamente. Então, se a gente pensar em plantas de ciclo curto, a resposta é muito positiva. Muito positiva. Óbvio que, ao longo do ciclo de plantas semiperenes, perenes, nós temos aí uma demanda que vai oscilar. Isso aí é óbvio, mas isso não é o caso aqui não, tá? Mas para a produção de biomassa, o nitrogênio é requerido. Bom, então são alternativas que a gente deu para esse agricultor.
Agora fica uma pergunta: o agricultor não tem dinheiro para fazer calagem, o agricultor não tem dinheiro para fazer nenhum tipo de compra de adubo químico. E aí? O que, que a gente vai fazer com esse agricultor? Vai deixar ele com as plantinhas, né, raquíticas? E aí a gente pode trabalhar com esse agricultor de uma forma de médio e longo prazo, que é justamente com a matéria orgânica do solo. E a matéria orgânica do solo, pessoal, ela vai ser o carro-chefe na biodisponibilização desse nutriente que eu estou aqui comentando com vocês, que é muito importante para a planta. Vocês já pararam para imaginar de onde vem o adubo nitrogenado? Vocês já ouviram falar de rocha nitrogenada? Alguém aí já teve alguma experiência em ouvir alguém falar em rocha nitrogenada? Quem já fez fertilidade aí já ouviu falar? Uma rocha que a gente moe e joga no solo, fornece nitrogênio? Bom, eu estou com 22 anos de idade, né, mas não parece que eu tenho uns 18, 19. Na minha vida profissional toda, eu nunca vi uma rocha nitrogenada. Eu espero que vocês também não. Se vocês viram, por favor, não é verdade. Isso é a mesma coisa, né? Quando a gente estava na graduação, aí estava lá com os calouros, né? Apresentando a turma da agronomia. Isso eu já era mais veterano, né? Gostava da bagunça danada. Aí fomos lá, fizemos uns slides lá mostrando o cultivo do macarrão para os alunos, né, novos da agronomia. Você acredita que teve gente que acreditou? Até os slides, né, de recomendação de adubação e calagem para a cultura do macarrão, nós apresentamos. A galera curtiu, achou legal. Então, cai nessa mesma onda aí, tá? Bom, se a gente não tem uma rocha nitrogenada, de onde que vem o nitrogênio? Porque é simplesmente pegar de uma forma, transformar em outra, né? O adubo ele é isso, a gente transforma industrialmente. De onde que vem esse nitrogênio para os adubos químicos? Valendo aí 1 ponto na média de 1000. Muito bem, é essa a resposta mesmo, da atmosfera. O mesmo processo, em regras gerais, que transforma o nitrogênio atmosférico para o adubo, ele é o da FPN. Ou seja, a fixação biológica de nitrogênio é simplesmente uma indústria natural de nitrogênio. A nossa atmosfera ela é riquíssima em nitrogênio. 80, 82% do nitrogênio está na atmosfera. A nossa atmosfera é constituída, de 80 a 82% de nitrogênio. O nosso grande estoque de nitrogênio está na atmosfera. Só que existem peculiaridades, diferenças entre um processo industrial e esse processo aí tão legal que é a FBN, no ambiente natural, ok? Pessoal, como eu disse, o nitrogênio ele tem a sua importância para a planta e a sua importância advém do fato do nitrogênio fazer parte de uma série de proteínas, de enzimas, aminoácidos, RNA, DNA, hormônio, clorofila, e vai por aí. Então, o nitrogênio, pessoal, ele participa de praticamente quase tudo na planta, tá bom? Quase tudo na planta. E um dos aspectos que é extremamente importante para a planta, tá aí, ó, a clorofila, tá? Então, por isso que o primeiro sintoma de deficiência do nitrogênio é a plantinha ficar amarela, mas todo mundo que vê uma planta amarela fala que é deficiência de nitrogênio. Não é bem assim, não, tá? Não é bem assim. Então, a demanda de nitrogênio é muito elevada e o nitrogênio tem uma importância muito grande para, né, a nossa área, para as ciências agrárias. O nitrogênio que está na atmosfera, ele é esse nitrogênio aqui, ó, esse N2. Eu vou mostrar mais à frente a vocês que isso é um problema
mas um problema que foi resolvido com a evolução das plantas de uma forma muito mais tranquila. Na indústria, a gente tem um custo energético bem elevado para transformar essa forma N2 numa forma assimilável, que a planta consegue assimilar. Ok? E não tem como eu chegar aqui numa aula de FBN e não mostrar isso aqui para vocês. 90% do nitrogênio do solo está na matéria orgânica do solo. Só que todo esse nitrogênio que está ali, ou boa parte desse nitrogênio que está na matéria orgânica do solo, pessoal, são formas não prontamente disponíveis para a planta. São formas que precisam de uma quebra de uma ligação. Está armazenado num banco confiável, e à medida que a planta necessita, e aí pode ser por um fluxo em gradiente, um fluxo de massa, ou também pelo próprio processo de oxidação microbiana. Aí a gente libera esse nitrogênio da matéria orgânica do solo. O nitrogênio que está dessa forma, ele é tido como indisponível. Indisponível e disponível está intimamente vinculado para a planta, assimilação da planta. Formas assimiláveis de nitrogênio são as principais que nós temos, é o amônio nitrato, tá? Então as plantas têm capacidade de assimilar essas duas formas. Algumas mais amônio, outras mais nitrato, não vou entrar nesses méritos. O que eu quero que vocês percebam é que a matéria orgânica é o carro-chefe para construção do estoque de N no solo. Alguns de vocês têm um pouco mais de experiência no curso, já passaram por disciplinas que viram lá a análise de solo, análise do nosso solo, que é simplesmente um check-up, né? A gente faz um check-up aí no médico, deve ser anual, mas tem pessoas que fazem uma vez na vida. Então, no check-up, a gente vê como é que está lá o nosso sangue, como é que está a nossa saúde, né? A análise do solo vai indicar como é que está o status nutricional do solo. E na análise de solo, é comum a gente ver lá N, a quantidade de N disponível? Não. A análise de rotina, quando a gente pede, é só análise de rotina. Não vem nitrogênio. Bom, professor, aí está ficando tudo muito confuso, porque você falou que o nitrogênio é muito requerido pelas plantas. O nitrogênio, ele, né, tem uma demanda muito elevada. Como é que a gente vai fazer isso, então, se a análise de solo não detecta isso? Pessoal, os nossos solos são tão pobres em nitrogênio, e o nitrogênio é tão dinâmico, que são valores muito baixos. Não adianta contar com o estoque de nitrogênio que os nossos solos têm para uma planta responder, produzir. Não adianta. É muito baixo os valores de nitrogênio. E em muitos casos a gente nem consegue detectar direito. Tá? Então, o indicador da qualidade do solo e de nitrogênio de estoque, ele é proveniente pelos valores da matéria orgânica do solo. Estima-se aí, pessoal, que a gente tem aí uma ciclagem anual em torno de 20 a 30 quilos por hectare de nitrogênio por ano a cada 1% de matéria orgânica. Então, se a gente pensa, vamos colocar 30 quilos, né? Um solo aí com 5% de matéria orgânica, nós estamos falando aí de 150 quilos por hectare de nitrogênio por ano. É muita coisa. É muita coisa. Eu estou falando com 5%, tá? Tem solos aí com 3, 4, 6. Só para vocês terem uma ideia de números. Só que esse nitrogênio da matéria orgânica do solo, ele tem essas questões aqui, ó. Aqui vocês estão diante de um agregado, tá? Ó, tem uma partezinha, tá bem mais, um cinza bem claro, né? Aqui, ó, clay particle, que é uma partícula de argila, que está aqui, ó. Aí eu tenho que mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Isso aqui é uma partícula de argila.
tá bom? E em volta dessa partícula de argila, vocês estão vendo essa estrutura conceitual aqui de uma substância úmica? O que é uma substância úmica? Matéria orgânica processada. Uma matéria orgânica que foi trabalhada pelos micro-organismos. Aqui não é um galho, uma folha, resquícios de resíduos vegetais. Isso aqui tem um nível estrutural diferenciado, ok? Então, isso aqui foi processado. A indústria criou isso aqui. E a indústria que criou isso aqui, ela se chama indústria microbiana. Microbiota dos... Beleza? E aí, essa cadeia totalmente ramificada, com um monte de anel aí, ela envolveu essa partícula. Então, lembra que eu falei que a estrutura do solo, ela tem formas? Então, adquire isso aí, é uma cola que junta. Aqui, óbvio que eu não estou mostrando tudo, mas no meio dessa bagunça toda aqui também, tem argilas, areia, silt, tem matéria orgânica em outros tamanhos, tem microbiota. Aqui eu estou focando principalmente na matéria orgânica processada. Observem agora que nessa estrutura conceitual eu tenho vários nitrogênios armazenados. Uns mais próximos à borda, vocês estão vendo aqui que esse aqui está na borda e esse aqui está no interior. Bom, uma coisa é a gente estar numa festa, naquela muvuca toda, cheio de gente. E aí tem uma mesa, que sempre fica aquelas mesas que o pessoal pega os refrigerantes, perto da gente. É bom, você vai ali, você estica o braço, pegou. Agora imagine que essa mesa dos refrigerantes, ela está lá do outro lado da multidão, afastada. A preferência, a prioridade de pegar o refrigerante é para quem está lá mais próximo à mesa, vocês concordam? Aquelas pessoas vão se beneficiar primeiro, Proximidade. Olhando essa estrutura conceitual, vocês acham que os micro-organismos vão quebrar ligações para obter energia e nutrientes da parte mais distante, que é a interna ou da externa? Eu acho que é a externa, Assim como a gente pensa com inteligência, os micro-organismos também. Então, eles vão atrás de bordas, de áreas preferenciais para quebra que estão mais próximas dele. E, além disso tudo, pessoal, eles vão atrás de quebrar ligações mais fáceis. Ligações mais simples. Percebam que esse N que está aqui na borda, esse azulzinho, ele está com uma ligação simples. Olha os internos, 2, 3 ligações, ligações duplas, ligações triplas. A demanda metabólica energética para um micro-organismo quebrar isso aqui, ela é muito elevada. Esse N que está na borda, ele é facilmente quebrado pelo trabalho microbiano e, às vezes, essa ligação ela é tão eletrostática, mas é uma ligação de atração de nuvens eletrônicas, mas já não está tão próxima, já não tem uma força tão grande, que a própria diferença de concentração desse nutriente em solução libera. E aí vai para a solução do solo, porque a solução do solo ela está em volta disso aqui, Se tiver água. Então, um simples déficit da solução do solo, esse nitrogênio sai, restitui na solução, vai para a raiz. E isso vai acontecendo. Então, o estoque é isso, tenho e vai pegando. Quando isso vai acontecendo e esse nutriente vai sendo explorado, é como se estivesse cavando uma mina, literalmente, uma hora ou outra os micro-organismos vão acessar o nitrogênio que está mais adiante. Porque ninguém vai deixar de tomar o refrigerante, Vocês não são bobos, vocês vão pagar 15, 20 conto aí e vão deixar de tomar refrigerante? Não vão. Então vai sempre consumindo o nitrogênio. Então, se eu tenho muitas estruturas similares a essa, significa que sempre vai ter refrigerante para a galera, concordo? Sempre vai ter alimento, energia. Agora, para construir essa estrutura que eu falei aqui, que tem os benefícios da agregação de água, e agora eu estou trabalhando a parte nutricional, eu preciso de adicionar
resíduos orgânicos, não preciso? É a premissa básica de eu construir matéria orgânica e adicionar matéria orgânica. É a mesma coisa que a gente querer construir uma casa de tijolo e a gente não comprar tijolo. É a mesma coisa. Só que agora, nós podemos pensar de uma forma mais simples e de uma mais inteligente. A forma mais simples seria adicionar qualquer resíduo no solo. Não há problema, é ótimo, entre ele e nada, ele. Matéria orgânica, eu sempre falo isso com vocês. Se vocês tiverem a opção de adicionar um resíduo que é rico em nitrogênio, será que não vai acender as anteninhas nossas, não? Eu acho melhor, não é? Se a gente já insere um resíduo que tem muito nitrogênio, esse conceito que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é fortalecido. Porque na própria estrutura natural, eu já terei muito nitrogênio. Então, o sistema todo se beneficia, né, desse resíduo rico em N. E vocês sabem qual que é o tecido rico em N? As plantas que fixam o nitrogênio atmosférico. As mais conhecidas, difundidas pela eficiência na fixação, são as leguminosas. Por isso, pessoal, que as leguminosas são muito, muito utilizadas e são muito eficientes na melhoria da qualidade do solo. Porque todo esse processo que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é fortalecido. Ele é fortalecido. O resíduo é rico em N, essa estrutura já vai ser fortalecida com mais nitrogênio. Ok? Então, de agora para frente, quando eu falar um resíduo, né, que é adicionado, que tenha radicais orgânicos e que tenha nitrogênio, e além disso tudo, pessoal, essa dinâmica toda que eu expliquei aqui, ela é uma dinâmica que remete-se aos outros nutrientes também. Aqui no caso eu estou focando com o nitrogênio, que é para todos os nutrientes. Porém, vocês vão escutar muito eu falar sobre fácil mineralização e de difícil mineralização. Mineralizar é um processo de transformação de uma forma orgânica para inorgânica. É o nitrogênio que está no resíduo orgânico saindo para uma forma inorgânica assimilável, é a mineralização. Por contrário, quando ele sai de uma forma disponível, inorgânica, e vai ser aprisionado em uma forma orgânica, isso nós chamamos de imobilização. São processos muito importantes e que acontecem concomitantemente 24 horas por dia no sistema solar. Tá bom? Aqueles resíduos que estão mais no interior da estrutura orgânica ou do agregado são de difícil mineralização. É aquele pessoal que está longe de pegar o refrigerante que está lá. Tá bom? Pessoal, isso que eu acabei de explicar para vocês é muito importante mesmo. Dúvidas? André, vê se eu entendi certo. Então, esses que você falou que tem ligação mais simples, eles são fáceis de ser mineralizados, né? Porque os micro-organismos vão gastar pouca energia, né? Para degradar. Exatamente. Entendi. É isso aí. Ó, é uma sequência. Tá na borda, tá mais fácil. Se é ligação simples, é mais fácil ainda. Se é ligação dupla ou tripla, a coisa dificulta muito mais. Se aumentou o nível de interação com outras estruturas, mais ainda. Quanto mais no interior do agregado, dificulta mais ainda. Tá? É assim que funciona, Jéssica. O seu raciocínio está corretíssimo. Pessoal, aqui existe agora uma teoria que vocês devem ter ouvido falar muito, muito mesmo, mas de uma forma mais simples. Aqui,
O que eu estou mostrando para vocês é toda uma teoria por trás do sequestro de carbono do solo. Tá bom? Todo o apelo ambiental que existe por trás do aumento dos créditos de carbono, da fixação de carbono, da redução dos níveis de CO2 atmosférico, está aqui, ó, nessa estrutura que vocês estão vendo aqui. Essa estrutura que está aqui, além de armazenar nitrogênio e outros nutrientes, pessoal, ela armazena carbono. Da mesma forma que um nitrogênio, ele vai ter uma dificuldade aqui, ó, de ser removido se ele está muito interno, no agregado, ou com muitas ligações o prendendo, o carbono também. Então, a gente consegue aumentar a matéria orgânica do solo, estocar carbono, mediante a construção disso aqui, dessa estrutura conceitual, que é um assunto muito além, e que agora aí vocês já vão ficar sabendo, né? Eu provavelmente, não nesse final de ano, porque eu vou dar pedologia no próximo semestre, mas no futuro bem próximo, no próximo semestre, passando esse, né? O subsequente, eu vou estar oferecendo aí um curso de matéria orgânica do solo para vocês. E lá eu vou trabalhar em detalhes processos que aqui na microbiologia eu não consigo porque eu não tenho tanto tempo. Tá bom? E eu recomendo fortemente a vocês, antes de saírem da universidade, de buscarem esse conhecimento, essas informações, tá bom? O que é muito importante. Mais alguma coisa? Muito bem. Então, como eu mencionei, pessoal, é todo um banco construído, um estoque construído de liberação lenta. Essa liberação, ela é controlada por fatores, tá? Mas os principais são temperatura, umidade, textura e a própria demanda, tá? Então, nós temos locais em que as demandas são elevadas, então, obviamente, que aí a gente vai ter que liberar isso em taxas diferenciadas. Ok? Olha só, quando eu falo que o nitrogênio ele é muito dinâmico, e dinâmico é uma palavra que pode resumir muito bem. Ah, pessoal, eu tenho, ó, se a aula aqui acabar do nada aqui, o meu computador ele tá só na energia, tá? Eu tô sem a bateria dele que ela viciou e eu não comprei outra ainda não. E aqui em Sete Lagoas, não sei se é em Sete Lagoas toda, mas na minha casa tá dando uns picos de energia, tá? Então, se der na prova semana passada, deu. Eu saí e tive que voltar. Né? Então, se acaso a gente tenha uma queda repentina aqui da aula, eu vou voltar, tá bom? Mas é por causa disso. Como eu disse, o nitrogênio ele é muito dinâmico, né? Vejam só as formas de N que ocorrem na natureza. Olha que loucura. Os estados de oxidação vão de -3 a +6. Então, eu tenho aí o dinitrogênio, ou nitrogênio atmosférico, né? E percebam que eu tenho formas reduzidas, amônia ou amônio são formas reduzidas, muito conhecidas, né? A amônia anidra está aqui, ó, que é esse gás, eu vou entrar em detalhes nesse gás aqui para vocês mais à frente. E o amônio, né, que é muito conhecido no sistema solo também. E eu tenho formas oxidadas, olha, como o nitrato, que também é muito conhecido. E de formas reduzidas a formas oxidadas, eu passo por formas gasosas, ó, óxido nitroso. Então, o nitrogênio, pessoal, ele tem essa capacidade, né, de ficar sendo transformado em diferentes formas no sistema solo-planta e na atmosfera. Agora, aí entra uma questão que, às vezes, o pessoal confunde com relação a quantidades. Como a gente só ouve, não é como só ouve, né? Como a gente ouve mais o assunto fertilizante químico, a gente que acha que a maior fonte de nitrogênio para o sistema terrestre, ele é o químico. E, na verdade, não é. Olha só, a fixação artificial dos fertilizantes na indústria, nós temos aí uma estimativa de em torno de 50 milhões de toneladas no ano. Pessoal, olha a fixação biológica de nitrogênio total.
175 toneladas, milhões de toneladas no ano. É muita coisa, né? É muita coisa. Vamos olhar agora aí mais a fundo o sistema terrestre, ó. 140 milhões de toneladas por ano. Caraca, é muita coisa. Olha as leguminosas. Óbvio que leguminosas é uma média geral. 140 milhões, 140 quilos por hectare por ano. Mas tem leguminosa que chega a 600 quilos de N por hectare por ano. Que fixa. Pessoal, eu estou falando aqui de uma fixação biológica que é de graça. Free. Acontece o tempo todo aí pra gente. Ok? Então pensem na importância que isso tem para a qualidade do meio terrestre. É uma coisa absurda, muito, muito importante. Não sintomas de deficiência de nitrogênio é a planta ficar amarela, mas nem tudo que fica amarelo é deficiência de nitrogênio. Em muitos casos, podem ser sintomas múltiplos de deficiência. Eu ensino isso em alguns cursos que eu dei no passado, eu ensino ainda, mostro deficiência de planta, blá, 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 mas eu vou ser muito sincero para vocês. A diagnose visual, pessoal, ela tem que contar com a experiência da pessoa que está fazendo essa diagnose. Em muitos casos, mesmo a pessoa sendo muito experiente, o sintoma não é aquilo que realmente é. Então, vocês querem saber o que está faltando no tecido de uma planta? Faz uma análise do tecido dessa planta. É a forma mais confiável, mais exata da gente saber se realmente é deficiência daquele nutriente que a gente está pensando que é. Ok? Mas a deficiência de N está aqui. A planta fica amarela. Amarelinho, amarelinho. Eu pedi no trabalhinho de vocês, e pouquíssimas pessoas fizeram uma boa discussãozinha sobre isso aqui, tá? Um comparativo, né, entre as fontes de N, que são basicamente três, que é a FBN, os fertilizantes químicos e a matéria orgânica do solo. Então, a planta pode se beneficiar dessas três fontes. Óbvio que aí existe uma relação direta da FBN para a matéria orgânica do solo, porque o resíduo da planta que fixa o nitrogênio atmosférico em associação com bactérias, plantas leguminosas, são ricos em N. Então, tem essa correlação aqui. Mas a própria matéria orgânica do solo, ela vai fixar o nitrogênio, ela tem nitrogênio, desculpa, por causa dos tecidos vegetais, da planta que assimilou o nitrogênio do solo, tá? Uma questão que eu gosto sempre de comentar com todos os meus alunos, em muitos casos, é muito mais filosófico, ideológico, eu não sei esses termos aí da filosofia dessa área, sabe? Mas, às vezes, até um preconceito, é um preconceito mesmo, com relação ao nome adubo químico, fertilizante químico, tá? Vocês, uma hora ou outra, vocês vão em algumas disciplinas ouvir muito essa lógica. Ah, eu vou adotar um sistema de cultivo orgânico porque eu não uso insumo químico, tá? Vocês vão ouvir muito isso. Eu não uso adubo químico. Adubo químico, né, faz mal para a planta. Adubo químico, ele é tóxico ao meio. Isso são frases muito comuns que vocês podem ouvir. Muito cuidado, pessoal, muito cuidado com essas afirmações, tá? Muito cuidado. Olha, eu não defendo um, não defendo nem outro, tá? Eu estou colocando aqui o que realmente acontece. Vamos lá. Vocês já pararam para imaginar, né, num cultivo orgânico, num sistema que não usa nenhum adubo químico ou
insumo químico, a planta vai estar absorvendo nutrientes, não vai? Do meio. Qual que é a forma desses nutrientes que a planta vai estar absorvendo? A forma é a mesma que o adubo químico, o fertilizante químico fornece. A forma assimilável que a planta vai absorver, pessoal, é a mesma. E onde está aí o prejuízo em relação, ou a condenação do uso do adubo químico? Aí sim entra uma discussão que é o uso excessivo. É o uso excessivo que traz prejuízos ao meio. Tá bom? É isso que é o problema. Mas o nitrogênio que ele vem de um adubo nitrogenado, a forma que a planta vai usar é a mesma que vai ser proveniente de uma matéria orgânica do solo ciclando. Então não há diferenciação, o nutriente é o mesmo. O problema é um sistema pode estar colocando além do necessário. Aí nós podemos ter problemas. E o nitrogênio é um elemento que, quando colocado em excesso, como ele é muito dinâmico, ele pode lixiviar, descer no perfil muito fácil, e aí a gente pode ter contaminação de lençol freático, mas aí é porque está em excesso. Foi um erro, um ser humano que errou. Tá bom? Que errou. Só que, quando a gente pensa em fertilizante químico, dinheiro já vem na primeira linha de raciocínio. É caro. Adubo, o custo de adubo é muito caro. Tá? Então, tudo que a gente puder fazer para evitar custos é ótimo, é bem-vindo. Além disso tudo, aí entra um apelo também importantíssimo dos cultivos orgânicos, né, de todas as técnicas voltadas para a agroecologia, que tem um apelo muito forte, é justamente o fato dos adubos químicos, dos insumos químicos terem um impacto negativo ambiental. E tem mesmo, porque todos esses adubos que foram feitos artificialmente, na indústria, houve um consumo de combustível fóssil, e aí é clima. Então, a gente tem um custo energético. Isso é um problema. Um problema associado. Por isso que fica caro, né? Então, aqui tem um impacto ambiental muito forte. Mas são formas prontamente disponíveis. A gente coloca no sistema, já libera rapidamente, a planta usa e pronto. Problema resolvido. Agora, quando a gente pensa na forma matéria orgânica, pessoal, a matéria orgânica ela é um reservatório limitado, né? A grande demanda das nossas plantas não consegue ser atendida somente via matéria orgânica. Agora, a FBN é um recurso barato, renovável, passível de manejo, sem impacto ambiental. Ó, quantos benefícios quando comparado aos outros? Para vocês terem uma ideia, existem cultivos hoje, né? O exemplo mais claro, vou mostrar mais à frente para vocês, é o da soja, em que a gente coloca zero nitrogênio, e na verdade, se a gente pôr nitrogênio, a gente tem prejuízo à produtividade, prejuízos à fixação. É a soja. E aí a economia disso para o Brasil é bilionária, bilionária, bilionária. Tá bom? Um termo que vocês vão escutar com muita frequência também na vida profissional de vocês é a agricultura biológica. Uma agricultura biológica, pessoal, ela tem, né, subsídios nos insumos químicos, em adubos químicos, porém, com a manipulação do meio biológico. É matéria orgânica, é fixação biológica, é construção de biologia do solo. Porque aí nós temos uma melhoria na eficiência nutricional e também na qualidade do meio. Então, não pensem vocês
que os modelos tradicionais de cultivo, eles vão ter sequência, porque é dias contados. A agricultura biológica, ela é a realidade e é o futuro. Ok? E muitos aspectos da agricultura biológica eu comentei aqui durante o nosso semestre já com vocês. Tá bom? Como que o processo de fixação biológica de nitrogênio, ele acontece? Ó, o nitrogênio atmosférico, ele é uma junção de duas moléculas de nitrogênio ligadas por uma ligação tripla, que é o que está aqui mostrando. Pessoal, energeticamente falando, para quebrar esse negócio, é um Deus nos acuda. É muita energia que gasta, tá? Então, a indústria de fertilizantes, ela pega esse nitrogênio atmosférico, reage com o hidrogênio a 450 graus Celsius, a uma pressão de 200 atm, ou seja, uma alta pressão, uma alta temperatura, para quebrar essa ligação tripla e formar o NH3, que é a amônia anidra. Tá? Isso é o processo mais comum na indústria, para desestabilizar essa ligação tripla. Então, por isso que o custo energético do adubo ele é elevado, o adubo é caro, porque a indústria gasta energia em cima disso, tá bom? Agora, o mesmo processo que a indústria faz, a evolução biológica do planeta permitiu com que fosse sintetizado um complexo, e aí é um complexo industrial, literalmente, tá certo? Uma maquinaria biológica, que é uma enzima que catalisa essa reação de quebra. E essa enzima é denominada de nitrogenase. Então, ao invés de aqui ter a pressão alta, a temperatura elevada, eu tenho a nitrogenase. Simples. A reação é a mesma. Consome H+, consome ATP, que é a energia. Como é um processo de redução, vai consumir elétrons. E aí, ó. Forma o mesmo NH3, que é formado na indústria de fertilizantes. E esse NH3 que foi, né, reduzido, o N2 atmosférico que foi reduzido, ele segue o caminho agora. Na indústria de fertilizantes, ele pode, né, reagir com outros elementos para formar os adubos, de uma forma geral. Isso vocês vão ver lá com a professora Aline na fertilidade. E na maquinaria biológica, no sistema biológico, ele sofre transformações e a planta vai usá-lo. E o custo disso aqui, pessoal, é um custo aqui, olha, de ATP. De ATP. Vocês lembram na minha aula de micorrizas, que eu comentei que a micorriza tem uma importância muito grande para o processo de fixação biológica de nitrogênio? E essa importância advém do fato da micorriza fornecer fósforo no nódulo. E é justamente o fornecimento facilitado desse fósforo no nódulo que facilita essa reaçãozinha que vocês estão vendo aqui, ó, da nitrogenase, essa redução. Tá certo? Essa é a diferença do processo de FBN. É natural, é através de uma enzima. E aí eu também pedi isso aqui, né? Quem leu lá já deve ter uma ideia do que se passou naquela conversinha, sobre como que esses organismos podem fixar o nitrogênio atmosférico. Pessoal, toda vez que vocês ouvirem o termo diazotrófico, são organismos passíveis de fixar nitrogênio atmosférico. Então, é muito comum a gente ler em materiais aí sobre bactérias diazotróficas. São as bactérias que fixam o N atmosférico. Tá bom? Então, são organismos, né, não são só bactérias, tem outros que fixam, que na evolução permitiram a construção desse complexo enzimático que reduz o nitrogênio atmosférico.
Eles evoluíram com essa capacidade. Beleza? Bom, então tem os organismos que têm essa habilidade, e agora esses organismos que têm essa habilidade, eles vão ter diferentes níveis de interação com o meio e com a planta. Que podem ser do tipo associações simbióticas, são organizações, né, muito bem organizadas, muito específicas, muito bem construídas, eficientes, tá bom? Podem ser associações mais íntimas, porém não tão eficientes, acho que essa é a palavra, não tão eficientes quanto aquelas de simbiose. E tem aqueles tipos de organismos que vão ser de vida livre, ou os que têm a menor associação com a planta, tanto em termos de construção de alguma estrutura específica, ou da próxima, ou até mesmo da própria proximidade do sistema radicular. Tá bom? Então, são esses 3 tipos de associações que nós temos. E nós vamos ver em detalhes cada uma. Pessoal, nessa sequência que vocês estão aqui, ó, de simbiose, associações de vida livre, há uma queda na eficiência. E também há uma dificuldade muito grande do manejo, né, da gente tá contribuindo para esses organismos beneficiarem o meio com a FBM. Tá legal? Na associação simbiose, é a mais eficiente. E é aqui que estruturas específicas, que são os nódulos, são formados. São as leguminosas. Tá bom? Então, o manejo é bem eficiente, a gente tem uma alta taxa de fixação e benefícios mútuos, tanto para o organismo que está fixando o nitrogênio na atmosfera, quanto para a planta, quanto para o meio. Tá bom? Na associação, existe uma relação muito íntima com o sistema radicular. Então, esses organismos que estão aí no interior das células ou nas proximidades, né, ali nos tecidos corticais, eles se beneficiam de exudatos de raízes, sim, porque eles estão ali próximos. E na rizosfera vocês viram a bagunça que é, né? Mas aqui a eficiência já não é lá essas coisas. Os de vida livre estão bem aleatórios no meio. Ok? Bom, como eu disse, existem vários tipos de formas de vida desses organismos, que podem ser de vida livre, associativos ou de simbiose. Em termos também de bactérias, é uma variedade muito grande, do ambiente que habitam e do hospedeiro. Então, na natureza, isso ocorre de forma muito, muito generalizada. Aqui no curso, a gente não tem como ficar detalhando tudo, né? Mas existem alguns nomes bem conhecidos, como Bradyrhizóbio, o Rhizóbio, o Azospirillum, que a gente vai estar comentando aqui mais à frente para vocês, que são aqueles que a gente tem mais estudos no Brasil e mundo afora. Beleza? Ó, os de vida livre, pessoal, estão lá. Vocês viram aqui na tabelinha, ó. É solo, água, eles estão em vários locais, tá? Eles são pioneiros em colonização, tá? Eles têm essa capacidade de colonizar ambientes por causa da sua dinamicidade, da sua resistência, e foram aqueles que foram primariamente reconhecidos capazes de fixar o nitrogênio à atmosfera. Os de vida livre, essas formas de vida livre, eles são estimulados em ambientes com altas relações carbono-nitrogênio. Vejam, carbono-nitrogênio, essa relação de carbono e nitrogênio, esse é um parâmetro na ciência do solo muito, muito importante. É um parâmetro que eu vou discutir com vocês na nossa próxima aula, e eu sugiro vocês não perderem, porque é muito importante. A gente, inclusive, faz cálculos sobre isso, que é um parâmetro que nos indica a cinética de mineralização de nutrientes.
E aí, onde eu tenho muito carbono e pouco nitrogênio, ocorre esse estímulo. Porque lá no início do curso, eu mostrei a vocês que os fixadores de nitrogênio, assim como os outros micro-organismos do sistema solar, eles têm uma demanda energética. Eles precisam de degradar matéria orgânica para obter energia e nutrientes. E como a matéria orgânica, a sua maior parte é carbono, eles vão estar degradando carbono, consumindo carbono, construindo tecidos vegetais e construindo matéria orgânica. Isso é a lei dos micro-organismos, é degradar matéria orgânica. Se eu tenho muito carbono para degradar, significa que eles vão ter muito trabalho a ser feito, concorda? Só que eles também precisam de um nutriente para isso acontecer. E o nutriente que também é tão demandado assim para as plantas, para os micro-organismos também que é o nitrogênio. Então, essa proporção, essa razão entre carbono e nitrogênio, ela indica a cinética do processo, tá bom? E onde eu tenho muito carbono para processar e tem pouco nitrogênio, aí os micro-organismos entendem, bom, vamos ativar uma galera aqui que fixa nitrogênio para ajudar a ter mais energia no sistema para consumir esse monte de carbono. Tá bom? Isso pode ser tanto em ambiente mais pobre em nitrogênio ou aqueles em que as demandas são mais elevadas. A taxa de exportação de nitrogênio é mais elevada. Também são estimulados nesse aspecto, ok? Os associativos, eles estão ali nas raízes, tá certo? Em muitos casos, internamente, aí nós denominamos isso como endofíticos. Muitas vezes eles estão fora das raízes, tá certo? E aí, esses micro-organismos que fixam nitrogênio de forma associativa, a principal característica é que a interação com a planta e o micro-organismo, galera, não é essencial ao processo. O micro-organismo associativo, por si só, ele fixa nitrogênio. Tá bom? Então, ele fixou nitrogênio sem depender da planta. Mas, a planta pode receber o N transformado. Isso é muito legal. Existem aí relatos da literatura que os micro-organismos que foram inoculados, associativos, aí o Herbaspirillum e o Azospirillum são exemplos muito legais, tiveram aí aumentos de produtividade da casa de 30%. Bom, é um ganho muito legal, a um custo muito baixo, tá bom? Mas a interação não é, tá certo? Necessária. Então, como eu mostrei para vocês, essa interação, ela não produz nenhuma estrutura específica como os nódulos. Eles ficam ali em contato, tá bom? Os dois grandes exemplos desses micro-organismos associativos são o Azospirillum e o Herbaspirillum. O Azospirillum, ele é mais amplamente estudado, aplicado no campo, porque ele tem uma taxa de sobrevivência maior. O Herbaspirillum, uma taxa de sobrevivência bem baixa no campo, tá? Em São Paulo, cana-de-açúcar, Azospirillum é muito estudado, muito conhecido e muito aplicado, tá bom? Agora, a grande maquinaria fixadora de nitrogênio está aqui, que é a fixação simbiótica. Aqui, a interação ela tem que existir porque há a formação dos nódulos, tá bom? E como houve toda uma modificação estrutural da raiz, construindo uma estrutura específica, e a bactéria também sofreu uma modificação morfológica, né? A bactéria, uma vez que ela começou a sintetizar a nitrogenase, ela se transforma num bacterióide. O bacterióide que vai ter a nitrogenase. E aí houve uma modificação morfológica. E aí sim, ó,
que a indústria começa a sintetizar nitrogênio. Essa é a grande fábrica fixadora de nitrogênio atmosférico no ecossistema terrestre. Tá bom? Estima-se que esse processo de simbiose seja responsável aí por 90% das entradas de nitrogênio no sistema. Então é muita coisa, tá bom? Outra terminologia que vocês vão ler muito, rizóbios. Os rizóbios são bactérias que formam nódulos em associações com leguminosas, tá bom? Essa é uma relação que construiu uma casa, literalmente, uma fábrica protegida do meio externo, e, obviamente, a eficiência, ó, lá para cima. É muito eficiente, ok? E aí, dentro dessa casa, vai acontecer aquela reaçãozinha que eu mostrei a vocês, em que tem a necessidade do consumo elevado de ATP, e as micorrizas, porque tudo está na raiz, né, tem um papel importantíssimo de fornecer fósforo dentro do nódulo. Como é uma relação eficiente, a fixação ela é muito potencial, pessoal. Esse processo gera o que nós denominamos de matéria orgânica rica em nitrogênio. Essa matéria orgânica rica em nitrogênio é aquela lá no iniciozinho daquela estrutura conceitual que eu mostrei que a gente pode construir isso de uma forma mais eficiente, é através desses resíduos. Poxa, professor, isso tem uma importância absurda, então, né, para a nutrição da planta? Tem. E para a recuperação de áreas degradadas também. Para o aumento de produtividade de solos improdutivos também. Para auxiliar agricultor de baixo nível tecnológico, que não tem dinheiro, também. E qual que é o custo disso? Baixíssimo. Em muitos casos, o manejo ao longo dos anos, ele aumenta tão fortemente essa população microbiana que os ganhos são muito interessantes. Qualidade do meio. Então, recapitulem aí agora, façam um retrospecto na cabeça de vocês de tudo que nós vimos desde a nossa primeira aula, passando por metabolismo, fomos para a ecologia microbiana, vimos as interações, diferenciações populacionais mediante o manejo, vimos como isso tudo funciona na rizosfera, vimos que a rizosfera pode ser beneficiada pelas micorrizas, e que ainda na rizosfera eu posso ter uma casa, uma fábrica fixadora de nitrogênio. Então percebam como o ambiente solo, em contato com a raiz, ele é diferenciado. Ele pode beneficiar a planta e o meio. São processos muito importantes. Muito importantes. Alguma dúvida até então, pessoal? Eu também pedi essa diferenciaçãozinha para vocês lá. Na verdade, o trabalhinho ele era uma sequência da aula de hoje. E para vocês ficarem a par do assunto, eu coloquei isso. Teoricamente, vocês deveriam trazer dúvidas, né? Ô, André, sobre essas bactérias diazotróficas, né? Eu já vi que, eu acho que elas, além de fixarem o nitrogênio, acho que algumas, não sei se são todas, ou só algumas que produzem hormônios vegetais. E, além disso, torna outros nutrientes que estão no solo disponíveis, né? Disponibiliza mais nutrientes para a planta. Jéssica, como é que fala o seu sobrenome? Briskiewicz. Você é a Jéssica que fez parte do Gessolos, né? Isso. Ah, como é que estão os fantasmas? Agora da pandemia não tem nenhum não, André. Eu nunca esqueci essa história. Eu nunca vou esquecer. Pois é. Uma vez, pessoal, estava eu na minha sala, né, lá super tranquilo. Aí chega a Jéssica, Jordânia, né? Que eram minhas alunas na época. Aí chegaram, do nada elas tomaram um susto assim.
Porque assim, o que aconteceu, gente? Nossa senhora, uma energia, não sei o que lá. Isso tem algum espírito, algum fantasma aqui, professor, você não está percebendo, não? Era o cheiro de rosa. Era cheio de rosas na sala, assim, meu Deus do céu. Tomei um susto. Aí, Foi na hora, ela sentiu o cheiro, eu também. caramba, nunca vou esquecer disso, tá, Jéssica? Tá bom. Ora, a sua pergunta ela é ótima, tá? E realmente isso acontece. Realmente isso acontece. E isso eu comentei quando eu discuti aqui o comparativo daquela área de soja no Mato Grosso, lembra? De um solo que é biologicamente ativo e de um solo que não é. Aí eu fiz a perguntinha, o que pode estar beneficiando um solo que é biologicamente ativo de outro que não? E um dos aspectos que eu mencionei foi justamente os hormônios vegetais. Ó, uma mesma bactéria que tem a capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico, ela também é capaz de produzir hormônios vegetais. Essa mesma bactéria que eu citei anteriormente, foi na aula passada, né? Ela também pode ter a capacidade de fixar o N atmosférico. Duas funções, sem problemas algum. São funções em duplicidade, correto? Mas que vários organismos no sistema solar desempenham. E isso traz todos os benefícios risosféricos que eu venho comentando aqui com vocês ao longo das nossas aulas. Então, sim, a resposta é sim. Então, no caso, produzindo mais hormônio vegetal, aí vai beneficiar ou parte aérea ou raiz, né? O hormônio vegetal, Jéssica, ele é como se fosse uma injeção, né, uma bomba que o pessoal nas academias por aí fora toma. É mais ou menos isso que ajuda a crescer. O hormônio vai estimular o crescimento. É um hormônio, tá certo? Então, existem hormônios que estimulam o crescimento radicular e tem hormônios que estimulam o crescimento da parte aérea. E os micro-organismos, né, algumas estirpes têm essa capacidade. Então, é parte aérea e raiz. Potencializa o crescimento. Entendi. A linha de raciocínio para um solo biologicamente ativo, ela é muito ampla, porque tudo isso que a gente comentou nas aulas anteriores está acontecendo aqui na mesma risosfera que está fixando o nitrogênio atmosférico. É uma bagunça, é um mundo muito complexo e acontece tudo junto. Por isso que um solo, ele tem que dar condições da planta formar bem o sistema radicular, porque aí a gente dá condições desses processos todos que eu coloquei acontecerem. E se a gente fornece combustível para o crescimento microbiano, a gente ajuda o sistema mais ainda. Não há muito segredo. Então, aqueles solos que são muito adensados, muito coesos, eles têm problemas, porque não cresce raiz. Então, a gente não tem uma ampla distribuição também da biologia do solo, que pode trazer toda essa carga de benefícios para o sistema. Tá bom? Mas tudo isso acontece. Mais alguma dúvida? Muito bem. Pessoal, na formação do nódulo, nós temos aí, né, etapas, a pré-infecção, a infecção e o funcionamento propriamente dito, né, do nódulo. E essas etapas, elas passam por algumas fases, tá? Primeiro nós temos aí a quimiotaxia, eu comentei isso com vocês, né, que a planta, a raiz, vai liberar substâncias. Essas substâncias são grupos de substâncias, né, que são os flavonoides, os principais. E aí, ó, a bactéria está lá, ela capta esse sinal, aí vai dar um estímulo à colonização de um pelo radicular. Nesse estímulo de colonização, né, vai ter aí uma infecção, ok? Nessa infecção, nós vamos ter uma multiplicação celular, é um estímulo que ocorre, também denominado de hiperplasia. Aí isso vai ganhando força, vai aumentando o número de células, o número de bactérias, vai colonizando partes mais internas, e aí eu vou construindo
um nódulo, tá? Que é oco, e no interior desse nódulo eu vou ter o que nós denominamos de bacterióides, que foram as bactérias que inicialmente colonizaram e sofreram uma, né, transformação morfológica. E também no interior desse nódulo, eu vou ter uma coloração avermelhada ou esbranquiçada. E tem diferenças dessa coloração que eu vou mostrar mais à frente. Então tá aí, ó, nódulo. Nódulo radicular. Esses nódulos que são formados nesse processo, aqui é que é a verdadeira casa de fabricação da FBN. Olha como é que é legal, está totalmente protegido das adversidades do meio. Então é realmente uma indústria muito bem sucedida, né? Vejam aí nódulos em soja. Olha que interessante. Na minha aula comum, regular, eu ia lá na soja do professor Hamilton, arrancava um monte de pé, aí falava que eram os alunos, né? Não colocava culpa em mim, não. Arrancava e levava para vocês verem em sala, para a gente quebrar o nódulo e ver na prática como que isso funciona. No início, pessoal, quando as pessoas pegavam as raízes e viam que tinham esses nódulos, o pessoal achava que era até nematóide, que era doença. Existem algumas diferenças, tá? A principal é a coloração, tá? Mas em termos morfológicos também. Mas esses são os nódulos. Então, quando a gente retira a raiz de uma soja ou de qualquer outra leguminosa que tem essa eficiência em fixar o nitrogênio, a gente vai ver uma ampla distribuição desses nódulos aí. Tá legal? E dentro desses nódulos, a gente tem aí essa coloração avermelhada. Essa coloração avermelhada, pessoal, ela é devido à presença de uma substância denominada de leg-hemoglobina. Olha o nome, leg, vem de leguminosa. Hemoglobina é como a nossa própria hemoglobina, vermelha. Então, é uma hemoglobina das leguminosas, ok? Esses nódulos podem ser radiculares e também caulinares, tá? A gente encontra eles também em alguns caules. O fato da gente ter o nódulo avermelhado, isso é um indicativo de atividade da fábrica, da fixação. Quando o nódulo está esbranquiçado, pálido, que a gente quebra ele, aí já são nódulos que não estão ativos. Então, aí já não tem os bacterióides. Bacterióide é simplesmente, né, um fruto de uma transformação, né, bacteriana, uma bactéria que anteriormente tinha uma divisão celular ativa, mas não fixava o nitrogênio, e quando ela entrou no nódulo, construiu a casa, ela sofreu essa modificação morfológica, e agora, né, promoveu a formação do complexo nitrogenase, e que vai fixar o nitrogênio atmosférico. Tá bom? Alguns pontos são muito, muito importantes para a FBN. Bom, elementos, traços ou micronutrientes, tá bom? Molibdênio e ferro, eles fazem parte do complexo nitrogenase, do complexo que reduz o nitrogênio atmosférico. O magnésio, tá certo? Ele é muito importante por causa do ATP, tá bom? O cobalto, ele também é muito importante porque ele é o precursor, tá certo? De uma substância chamada de cobalamina. E a cobalamina, ela entra na rota de formação da leg-hemoglobina. Então, na ausência de cobalto ou em baixos teores de cobalto, a gente pode ter prejuízos na formação da leg-hemoglobina, que é extremamente importante para o processo de fixação biológica. Tá bom? A FBN, pessoal, ela é um processo estritamente aeróbico. Vocês estão trabalhando no sistema aeróbico. Só que existe uma contradição. Por quê? Porque o complexo nitrogenase, ele é sensível ao oxigênio. E aí?
Bom, eu estou numa raiz, eu estou num sistema agrícola que é oxigenado, predomina reações oxidativas, é um ambiente aeróbico, mas a enzima que é responsável, o complexo enzimático que é responsável por fixar o nitrogênio atmosférico, ele pode ser desestruturado, isso é realmente, ele se desestrutura, ele não consegue seguir, né, a reação, na presença de oxigênio. A função da leghemoglobina nas leguminosas, pessoal, é justamente essa. A leghemoglobina vai carrear o oxigênio em uma forma não disponível no interior do nódulo. Assim como a nossa hemoglobina carrega oxigênio, a leghemoglobina vai carregar o oxigênio no interior do nódulo. Por isso que os nódulos que não têm a leghemoglobina, eles não são ativos. Ok? Temperatura para o processo de fixação biológica de nitrogênio é a temperatura que está dentro da faixa ideal para o crescimento vegetal. Temperatura acima de 40 graus, pessoal, é complicado para o crescimento de raízes e dos outros organismos também. Então, a maioria dos micro-organismos do sistema solo são mesofílicos. Então, essa é a temperatura que favorece o processo. E aqui está o meu complexo nitrogenase. Percebam que tem duas bandas, é uma proteína, ferroproteína e uma molibdênio ferroproteína, tá certo? Então, por isso que o molibdênio e o ferro são requeridos para a construção dela. E aqui nós temos todo o processo, né, de fixação biológica de N. Entra N2 e sai o NH3, amônia anidra, tá bom? Então, é um complexo que vai mediar a redução dessa molécula, ok? Porém, essa estrutura aqui da nitrogenase, ela é sensível ao oxigênio. Por isso que a leghemoglobina é importante. Mas isso é dentro do nódulo, e isso aqui eu perguntei também lá naquelas questõezinhas do nosso trabalhinho, não é? Dentro do nódulo, a evolução biológica permitiu a formação da leghemoglobina. Nos outros tipos de formas de vida, de associações e de vida livre, nós temos algumas modificações que fazem com que o processo não seja tão prejudicado. Dentre elas estão um aumento da taxa respiratória, e aí há uma redução da atividade de oxigênio, sítios intracelular microaerofílicos, ou seja, com difusão de oxigênio dificultada ou de concentração baixa de oxigênio, células especializadas, e aí o exemplo mais típico que nós temos são dos heterocistos nas cianobactérias, que também têm essa capacidade de fixar nitrogênio atmosférico. O próprio espessamento da parede celular dificulta a difusão de nitrogênio. Esses são os principais mecanismos evolutivos que fizeram com que a nitrogenase não seja tão prejudicada com a presença de oxigênio. Agora, percebam que o nódulo é aquele que é o mais beneficiado porque ele tem uma substância específica que carrega o oxigênio dentro do nódulo. Por isso, pessoal, que a eficiência nesse processo ela é muito elevada. É porque existe toda uma proteção no meio de uma proteção do oxigênio no interior do nódulo, onde está sendo, né, reduzido o N2 atmosférico. Por isso que as quantidades fixadas são mais elevadas. O processo é mais eficiente, porque o mecanismo evolutivo permitiu. Mas os outros mecanismos evolutivos, eles permitem uma fixação a uma eficiência menor. Ok? Então tá aí, né? Eu já coloquei bastante aí a discussão sobre a leghemoglobina. Se tá branco ou esverdeado, tá sem a molécula, não tem atividade. Ok?
Olha só para vocês terem uma ideia, um exemplo de fixação biológica de nitrogênio na soja. Ó, existe aí uma continha de exportação, que a cada 100 quilos de grãos de soja produzidos, a gente tem aí uma demanda de 80 quilos de N por hectare. Cerca aí de 65, se eu não me engano, 65, 25, não é 55, 25 ou 65, 15, negócio assim, para grãos e para folhas, galhos, de N, tá bom? Então, essa é uma continha. Se a gente quer produzir 1.000 quilos de grão, tem que ter 80 quilos por hectare de N, é a exportação. Bom, se eu quero ter uma produtividade aí de 50 sacas, que são aí 3.000 quilos, eu vou precisar de 240 quilos por hectare de N para ter essa produtividade. Ó, os fertilizantes nitrogenados, eles não têm 100% de eficiência. Quando a gente aplica, a gente tem perda. Então, aqui eu estou calculando que eu estou aplicando 240 quilos, eu tenho que fornecer 240, há uma perda de 50%. Então, eu vou ter que aplicar 480 quilos para, né, efetivamente chegar aos 240 que eu quero. Se eu colocar a fonte mais barata, mais, né, aplicada aí na agricultura, que é a ureia tem 44% de N. Fazendo uma regrinha de 3, eu vou ter que aplicar aí 1.090 quilos por hectare de ureia, que vão me fornecer 480 quilos por hectare de N, e que esses 480 com 50% de eficiência vão atender a demanda da planta para produzir 3.000 quilos de grãos. Tá bom? Beleza. O preço da ureia, então nós vamos gastar aí mais ou menos uns R$ 1.300 de ureia. Então, nós temos aí um custo médio de produção estimado, tá? De 3.000 quilos por hectare. Então, o custo de produção mais o N proveniente da adubação, nós temos aí um custo total de R$ 4.300 por hectare para produzir soja. Então, pessoal, se eu colocar aí uma renda bruta de 50 sacas aí de soja por hectare, eu não lembro bem o preço que eu coloquei, se foi R$ 65, R$ 55, eu vou estar aí com um saldo negativo de R$ 1.050. De R$ 1.050. Ué, essa conta não está batendo não, né? E aí? Foi R$ 65 a saco, o saco de soja. Preço médio, tá? Que eu coloquei. Onde que eu estou errando nessa conta aqui? Puxa, professor, meu sonho é ser fazendeiro de soja porque dá dinheiro. Os caras trocam de carro todo ano, tem máquina, blá, blá, blá. Soja, né, move o país, dá muito dinheiro, todo mundo é rico, feliz. Pá. Mas nessa conta nossa aqui tá dando prejuízo. Onde que eu estou errando? Vocês lembram aquele exemplo que eu coloquei no início do curso, que produziu 39 sacos? Aquela área que não tinha o manejo intercalado com braquiária? Se for 39, é menos de 50, vai dar mais prejuízo ainda, né? Mais 600, 700 reais de prejuízo. Vai dar quase 2.000 reais de prejuízo por hectare. Nossa, professor, acho que eu vou desistir desse negócio. No Agronomite fiz mais. E aí? A inoculação custa R$10 por hectare e atende toda essa demanda de nitrogênio. Então, se eu, ao invés de aplicar a ureia e colocar a inoculação, eu já tenho um lucro de R$240 por hectare. Então, essa produtividade de 50 sacos já é uma produtividade econômica viável.
E essa inoculação que custa R$10 por hectare, ela atende e sobra essa quantidade de N. Só que não vai ser só 50 sacos de soja. E eu mostrei isso a vocês. E a Jéssica comentou, e os hormônios, e não sei o que lá. Então a planta vai responder muito melhor com esse estímulo microbiológico. Então, se o agricultor hoje falar assim, ó, vou produzir soja e não vou fazer fixação biológica de nitrogênio, ele vai ter prejuízo. Não recomenda-se inocular, fazer adubação nitrogenada na soja mais. O que recomenda-se é inoculação. Dúvidas? Nós somos engenheiros, pessoal. A gente tem que trabalhar com números. E os números estão aí. Beleza? Então tá aí, ó. É necessário inocular em primeiro cultivo? Por qual motivo isso é tão importante para os solos brasileiros? Qual que é a principal característica dos nossos solos tropicais? Pobreza. Os solos são pobres, mas são solos coloridos, felizes, mas são pobres. Tá saindo um café? Faz um café. Eu vou apanhar aqui agora que eu pedi para fazer um café, tá, gente? Mas eu peço. Porque eu tô ao vivo e ela não pode me xingar nem brigar comigo aqui. Ela tá rindo, mas ela vai fazer um cafezinho para mim. Esperto. Diego, tem que ser. A gente dá uns golpes de vez em quando, né? Porque o que a gente toma de golpe na vida, rapaz, o negócio é feio. E aí, será que é necessário inocular pelas características dos nossos solos tropicais? Sim, é necessário. Muitas pessoas achavam que quando a gente pega uma área, por exemplo, de cerrado nativo, que retirava o cerrado para colocar soja, colocar, né, alguma outra cultura leguminosa, que não era necessário inocular, porque já existia um estoque de micro-organismos nativos. Pessoal, os nossos solos são extremamente pobres quimicamente e também biologicamente. Então, a gente tem que estimular a construção da biologia nativa, tá bom? Vejam esse experimento aqui, ó, onde não foi inoculado em área de primeiro cultivo. Olha a planta, não preciso nem falar que a planta amarela foi onde não foi inoculado, né? Então tem que inocular sim. Aumentar a matéria orgânica com a inoculação? Ó, Vitor, o que acontece é o seguinte, os nossos solos, eles são muito pobres em termos de biologia. E para construir biologia, a gente tem que aumentar a matéria orgânica. Anda lado a lado, tá? Anda lado a lado. Porém, se a gente, né, pensa em fixação biológica de nitrogênio, quando a gente, né, inocula, a população ela dá um boom. Lembra daquelas curvas que eu mostrei a vocês? A gente dá um boom, a gente acelera a construção da população nativa. E aí, aumentou a população, a eficiência aumenta, eles vão se reproduzindo. Mas eles vão conseguir se reproduzir e aumentar a população se tiver combustível, se tiver matéria orgânica. Então, anda lado a lado. Se eu não inocular, ao longo dos anos, eu vou estimular esses fixadores? Vou. Assim como outros micro-organismos que desempenham outras funções. Sim. Vamos conseguir também. Aqui é uma perguntinha, pessoal, que ela é muito, muito, muito importante. A aplicação de nitrogênio no plantio vai servir para minimizar os impactos, né, da clorose e da nodulação em soja no início do cultivo? Essa é uma pergunta, pessoal, que aí quem for trabalhar com soja alguma vez aí na vida vai ouvir muito isso. O que é comum no início do cultivo da soja? Normalmente a inoculação ela é feita na semente ou no suco de plantio, tá bom, pessoal? Normalmente o pessoal faz na semente. Então vai junto, no início. Então,
É comum, como a gente não aplica nitrogênio de plantio, da planta, nas primeiras semanas, na primeira semana principalmente, nos 5 a 10 dias, ela fica amarela. Então, imaginem vocês uma área de 5.000 hectares, vocês são responsáveis pelo plantio de soja nessa área, e quando vocês se depararam do dia para a noite, todo o plantel está amarelo. E aí, costumava-se recomendar uma aplicação de 10 a 30 quilos de N por hectare no início do plantio, junto no suco de plantio, para evitar esses problemas de clorose. O que vocês acham disso? Vocês recomendariam isso? Sim, não, talvez, não sei, quero ir embora. Eu não recomendo. E eu espero que vocês também não recomendem. Ó, funciona assim. No início, pessoal, da planta, quando ela está desenvolvendo, a principal fonte nutricional da planta são os cotilédonos, tá? Então, a reserva energética vai estar lá nos cotilédonos. Os primeiros pares de folhas que são emitidos, pessoal, eles não vão sustentar a planta para sempre. Eles estão ali para dar o start, tá bom? Como a planta está no início do desenvolvimento, ela não tem um sistema radicular bem formado. E ela não tem a nodulação pronta. Óbvio que vai faltar nitrogênio. Óbvio que vai faltar. A fábrica não foi formada. No início, quando a planta começou a sair, que ela viu que ela precisa de nitrogênio, o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que eu mencionei na aula de hoje. A planta vai começar a emitir sinais moleculares radiculares, e aí, como as bactérias estão lá no entorno da semente, na raiz, vai ter todo aquele processo de pré-infecção, infecção, hiperplasia e construção dos nódulos. No início do desenvolvimento, na primeira semana, o boom é de 5 a 10 dias. Só que nessa época que está construindo a fábrica fixadora de nitrogênio, não tem como a planta mandar nitrogênio para cima. Então, aqueles primeiros pares de folhas, eles vão amarelar. Não vai ter jeito. A fábrica não tem nem a FBN pronta, a fábrica FBN, e nem o sistema radicular está pronto ainda. Então, não tem como. Mas a planta, no início, ela sabe, ó, eu tenho que emitir esse sinal, a bactéria tem que vir me ajudar na simbiose. Ela sabe. O que acontece, pessoal, é que se no início desse desenvolvimento tem nitrogênio no suco de plantio, a planta entende, opa, tem nitrogênio, eu não vou emitir sinal coisa nenhuma. E aí, a nodulação é baixa, a nodulação cai. E aí, o que vai acontecer é que a nodulação fica pobre, ó, igual vocês estão vendo aqui, ó. Aqui a nodulação foi boa, aqui a nodulação foi ruim. Então, se eu apliquei o nitrogênio no início do plantio, para salvar a planta do amarelecimento inicial, eu salvei. Mas eu tive um problema muito mais sério, que é a não construção dos nódulos radiculares, que vão fornecer o nitrogênio justamente na época em que a planta mais vai precisar de nitrogênio, que é na época de enchimento dos grãos. E aí, não vai ter uma nodulação boa. Então, essa aplicação prejudica a nodulação. Na UFSJ, no último semestre presencial, aconteceu justamente isso. O Hamilton foi colocar a soja, plantou a soja numa área que tinha recebido nitrogênio e não teve nodulação nenhuma. Nenhuma. Muito pobre, porque tinha nitrogênio. A planta não vai construir fábrica de N sabendo, entendendo que o meio tem nitrogênio. Beleza? Então tá aí, ó.
áreas de plantio direto e áreas que não têm plantio direto. Precisa inocular em áreas de plantio direto? Olha só onde inoculou e onde não inoculou. Então, mesmo que tenha matéria orgânica, se inocular, a resposta é positiva. Onde não tem matéria orgânica, nem se fala, né, pessoal? Tá aqui, ó, a planta nem desenvolveu. Se tem matéria orgânica, vejam que aqui o boom nativo já deu um arranque. Mas mesmo onde tem matéria orgânica, no plantio direto, se eu inocular, a resposta é positiva. Então acaba que o pessoal manda inocular todo ano mesmo. É muito barato. Compensa. Compensa. E os ganhos, pessoal, estão aqui. Eu vou entrar nos méritos de plantio direto, de plantio convencional, porque o rendimento, ele é diferenciado. Tá aqui, ó. Onde inocula, onde não inocula. Onde tem plantio direto, onde tem plantio convencional. Os benefícios são muito importantes, tá bom? Isso é ganhos em termos de produtividade e também de massa de nódulos e também de rendimento dos grãos, de peso. Porque se tem mais nitrogênio no sistema, pessoal, a expectativa é essa, ok? E visualmente, tá aí, olha, não precisa nem falar, nem explicar. O A sem nitrogênio, o B com nitrogênio e o C inoculou. Vejam a sanidade dessa planta C. Esse é o papel da FBN, tá bom? E aí, se teve algum problema na linha de plantio que não foi inoculado, olha só o que acontece. Então, essa é a importância que a FBN tem, tá bom? Podem ter problemas também de inoculação inadequada, e muitas pessoas usam aí o material, um material turfoso, para fazer a impregnação das bactérias nas sementes. Em muitos casos, usam um material muito arenoso, uma tufa mais arenosa, e aí não impregna bem, na máquina sai errado, e aí fica assim, ó, inoculação inadequada. Então tem que prestar atenção nisso também, tá bom? Tá aí em feijão também, uma leguminosa, também há uma resposta positiva e muito positiva para a inoculação. Nas gramíneas, como eu mostrei a vocês, são associações não simbióticas, então a gente não tem uma mesma eficiência, mas observem aqui, ó. Olha o porte da cana-de-açúcar, como que foi diferenciado. O controle é onde não foi inoculado, ok? Mas olha onde foi inoculado. E aí nós estamos falando, pessoal, de N, nitrogênio, ele vai para os colmos, vai para o rendimento na indústria, na usina. Então aqui a gente tem ganhos de produtividade por meio do nitrogênio, os açúcares, tá bom? Às vezes a gente não chega lá a 50%, 60%, mas aumentou 15%, 20%, 30%. O rendimento ele é muito benéfico, com um custo muito baixo. Ô, André. Oi? Vou te falar. Nas pesquisas, né, que você pediu para a gente fazer, a gente vê muito o trabalho em soja. Por quê? O resultado é melhor do que outros cultivares? Eficiência, é o que eu venho comentando aqui com vocês. A soja ela é uma leguminosa, então a interação ela é específica, ela é por meio dos nódulos. E a resposta nas leguminosas é eficiente, então a fixação ela é muito grande. Por isso que atende às demandas. Então as leguminosas são o grande exemplo de eficiência da FBN, por causa da interação do micro-organismo com a planta. Aqui, no caso das gramíneas, essa interação ela não é simbiótica. Aqui é associativo. Não há formação de uma estrutura específica. Não tem a leg-hemoglobina carreando o oxigênio. Aqui são outros mecanismos de prevenção do oxigênio para desestruturar o complexo nitrogenase. Então, a eficiência cai. Por isso que as respostas não são tão grandes. Tá bom? Mas há uma resposta para o milho, para a soja, para o milho, para a cana-de-açúcar. Há uma resposta. As leguminosas são muito mais eficientes. Por causa da interação.
André, eu tenho uma dúvida. Quando você mostrou ali as plantas, e aí tem uma que está bem amarela, né? A coloração das folhas. No caso, uma planta que pode estar dessa forma aí da figura, ela vai ter uma taxa de fotossíntese menor? Ela Com vai. certeza, com certeza. Ela vai ter prejuízos na fotossíntese por dois motivos muito básicos, Jéssica. Um, volume foliar. Tá certo? Volume foliar. Quer ver? O exemplo aqui da soja está bem melhor. Aqui, ó. Olha o volume foliar aqui, ó. A área foliar é muito superior. É a área fotossinteticamente ativa. E dois, o nitrogênio é relacionado à clorofila. E a clorofila é fotossíntese. Então, tá aqui. Ah, meu café. Aí, galera, ó. Ganhei um café. Palmas. Depois a gente toma uns esporros, mas tá bom. Tá certo, Jéssica? Então, assim, ó, é a área foliar, então a FBN promoveu um aumento de área foliar e também da clorofila. Então, óbvio que a gente tem ganhos na fotossíntese, e aí a coisa vai andando. Se não tem isso acontecendo, se não tem produção de clorofila, se a produção de clorofila é prejudicada e a produção de área foliar é prejudicada, a planta não vai crescer de jeito nenhum. Entendi. Então a tendência é só diminuir, né? Tanto a área foliar quanto a coloração, que vai ficando cada vez mais clara, sem Sim, nitrogênio. esse é o principal sintoma de deficiência do nitrogênio, é a planta ficar amarelecida. É porque a gente percebe que nessa figura AC, a coloração dela, o verde está bem mais intenso, né? Até que no B. Sim, porque a C é onde foi inoculada. Entendi. A C é onde o processo de fixação biológica de nitrogênio está acontecendo. A B é onde só foi aplicado o nitrogênio, e a A é onde não foi inoculado nem nitrogênio, não tem nada. Entendi. Então, aí é mais um exemplo de que a FBN foi muito mais eficiente do que a própria adubação por si só. Perceberam? Olha como é que a planta está mais vigorosa. Igual você falou, o aumento de área foliar é bem maior, né? Muito, a cor, a sanidade da planta. E aqui, pessoal, não adubei, só inoculei. Olha onde eu adubei, que o custo é maior. A planta ficou intermediária, então não compensa. Não compensa. Aí cai naquele exemplo que eu comentei anteriormente. Eu forneci nitrogênio, a planta entendeu. Para que eu vou fixar nitrogênio? Para que eu vou construir nódulo? E aí, quando a planta precisa de muito N, cadê a fábrica que não foi construída? Fica assim. Beleza. Bacana, pessoal. Também é importante, ó, para a formação, né, dos brotos. Olha só, onde a gente tem áreas inoculadas, veja o número de brotações nesse roxinho aqui, ó, como é que é superior. Há um estímulo e a planta, né, vai conseguir reproduzir, né, muito melhor. Então há respostas muito positivas, tanto na produção, né, de brotações e também no crescimento radicular. Percebam aí para vocês verem o estímulo que a inoculação promove no crescimento radicular. Beleza? Então são ganhos que a gente tem. Vejam aí os grandes exemplos agora de espécies e a quantidade de N fixado. Ó, vejam a soja, feijão guando. Olha o feijão, o calopogônio. O calopogônio é um bom exemplo. Ó. De 370 a 450 kg de nitrogênio por hectare por ano ou por ciclo. Galera, é muito nitrogênio. Muito nitrogênio. Vejam as forrageiras aí, ó, leucena, centrosema. Olha a quantidade de N fixada. Olha a espécie arbórea, tem a acácia. Vejam como que varia de espécie para espécie. Todas essas leguminosas, tá bom?
desde arbórea, forrageira e produtoras de grão e florestais. Então, a fixação biológica de nitrogênio está aí. O que isso é importante para a gente, pessoal? Esses números que aqui estão envolvidos. Matéria orgânica rica em nitrogênio. Tá? Matéria orgânica rica em nitrogênio. Então, se a gente pensa em palhada, por que não utilizar uma leucena que fixa muito nitrogênio? Quando a gente ouve falar, eu recomendo a leguminosa, fixa mais nitrogênio, e leguminosa fixa nitrogênio. Por isso que são matérias orgânicas desejáveis, por causa do nitrogênio que é muito requerido. That's it. Dúvidas? Essa foi nossa aula de fixação biológica de nitrogênio. E eu espero que eu tenha chamado a atenção de vocês para os principais aspectos. O trabalhinho tentou pegar essa sequência. E na próxima aula nós já vamos trabalhar matéria orgânica, carbono e nitrogênio no processo de compostagem. Mas que tem muito a ver com as fases de decomposição da matéria orgânica do solo também.